Muito bom dia, senhoras e senhores jornalistas. O Conselho de Ministros aprovou hoje a candidatura de Portugal à sede da Agência Europeia de Medicamentos, que se pretende fique instalada na cidade de Lisboa. A saída do Reino Unido da União Europeia determina a relocalização das agências europeias sediadas em Londres, entre as quais a agência referida, uma das maiores e mais importantes agências europeias. Foram ainda aprovados 4 decretos-lei no âmbito da estratégia de simplificação administrativa integrados no programa Simplex, dando cumprimento ao objetivo de tornar a administração pública mais eficiente e facilitadora da vida dos cidadãos e das empresas. O decreto-lei que altera o Código de Impostos sobre Veículos, ISV, e as formalidades com ele relacionadas, o decreto-lei que altera a Unidade de Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, o decreto-lei que implementa a medida de informação ao consumidor e também foi, digamos assim, reapreciada o decreto-lei sobre os licenciamentos turísticos, que já tinha sido aprovado na Generalidade após consulta feita às regiões autónomas. Foi aprovada ainda uma alteração ao regime aplicável às expropriações necessárias à realização do empreendimento de fins múltiplos do Alqueva, o qual vem atualizar a identificação e localização de várias infraestruturas. Foi também aprovado o decreto-lei que procede à fusão do Fundo de Estabilização Aduaneiro e do Fundo de Estabilização Tributário e foram aprovados decretos-leis que transpõem para a ordem jurídica nacional várias diretivas europeias relativamente à circulação de produtos relacionados com a defesa e à segurança dos brinquedos no mercado. Foi ainda estabelecido o regime aplicável à composição, rotulagem e comercialização do leite e aprovado, em definitivo, as versões finais do Programa Nacional de Reformas e do Programa Estabilidade, na sequência das audições, entretanto, promovidas. Finalmente, o Conselho de Ministros aprovou hoje a resolução que determina a elaboração de um plano de recuperação da Fortaleza de Peniche, onde nos encontramos, para a instalação de um Museu Nacional dedicado à luta pela liberdade e pela democracia. A intervenção visa proteger e preservar a integridade de um monumento de importância única na história recente de Portugal, permitindo a valorização, interpretação e fruição pública deste espaço tão simbólico. Para mais explicações sobre esta medida, dou a palavra ao Sr. Ministro da Cultura e depois ao Sr. Ministro do Planeamento e Infraestruturas. Muito obrigado, Sra. Ministra da Presidência. Comemoram-se hoje 43 anos da libertação dos presos políticos detidos na Fortaleza de Peniche. Este Governo decidiu firmemente preservar o valor simbólico da Fortaleza na luta pela liberdade e pela democracia e suster a degradação física deste monumento nacional. Escolhemos esta data e este local para reforçar este valor simbólico. O que vamos fazer? Primeiro, o Governo decidiu criar na Fortaleza de Peniche um Museu Nacional dedicado à preservação da memória da luta contra o fascismo e a ditadura e à afirmação da liberdade e da democracia. Em segundo lugar, o Governo decidiu lançar um programa completo de recuperação patrimonial da Fortaleza e do Pano da Muralha, impedindo a sua degradação e permitindo a sua fruição pelos habitantes de Peniche e por todos os visitantes de Peniche. O espaço da Fortaleza disporá ainda de outras valências, a definir com a autarquia de Peniche, quer de apoio ao museu, quer de novas intervenções, quer do estímulo da economia local e contamos aí com, evidentemente, com a cooperação da Câmara Municipal de Peniche. O projeto será apresentado pela Direção-Geral do Património Cultural, mas será permanentemente articulado com a Câmara Municipal de Peniche. Para a pergunta quanto custa, se a Sra. Ministra da Presidência concordar, passaríamos a palavra ao Sr. Ministro do Planeamento.
Muito obrigado. Queria dar nota às senhoras e senhores jornalistas que, no contexto desta intervenção importante nesta fortaleza, mobilizam-se de imediato os fundos do Programa Centro 2020, portanto do Portugal 2020. O programa de investimento global previsto ascende a 3,5 milhões de euros, a desenvolver no essencial neste ano e nos próximos 2 anos. E, como eu dizia, mobilizamos de imediato o Portugal 2020, o que quer dizer, quando eu digo de imediato, é mesmo já. Temos a previsão de, se possível, ainda hoje, abrirmos os avisos de candidatura que permitirão que esta intervenção por parte da DGPC, da Direção-Geral de Património Cultural, se inicie. Toda a questão das candidaturas aos fundos comunitários fica agora disponível, portanto não é aqui um programa de investimento, eu diria, de natureza vaga ou a desenvolver, não, é agora. E fica, portanto, disponível a possibilidade da apresentação dessa candidatura com o financiamento do Portugal 2020 por decisão deste Governo. Queria também salientar, nesse quadro, a importante articulação da entidade do Ministério da Cultura referida com o município, com certeza de Peniche, e com a própria comunidade intermunicipal, uma vez que esta reabilitação patrimonial se insere e se inserirá de modo reforçado na própria estratégia para a região por parte da comunidade intermunicipal do Oeste. Ainda queria destacar o facto de esta intervenção se enquadrar num programa mais global de valorização do território, como sabem, é um dos pilares do Programa Nacional de Reformas, hoje aprovado na sua versão final. Esse programa de reabilitação de património em direção a uma valorização cultural, mas a uma valorização económica também das regiões do país, todas as regiões do país. É um programa que neste momento tem mais de 120 projetos aprovados, com mais de 100 milhões de euros de investimento e, portanto, está estendido por todo o território. E metade desses projetos estão já a concurso em obra e é com essa celeridade e com essa vontade de realizar agora a intervenção neste património importante, neste momento aqui em Peniche, que avançamos também em forte coordenação necessariamente e com a coordenação do Ministério da Cultura e com o suporte do Portugal 2020 por decisão deste Governo. Obrigada, Sr. Ministro. Estamos agora à disposição das senhoras e dos senhores jornalistas para os esclarecimentos. Gostava de fazer uma pergunta. Se resulta esta decisão de alguma negociação no âmbito da maioria de esquerda, nomeadamente com o PCP, e pergunto isto para lhe perguntar se o Governo tinha um outro plano, que era fazer aqui um hotel, se foram os protestos do PCP e até de ex-presos políticos que levaram a esta mudança de planos. Sr. Ministro da Cultura, se faz favor. Como o meu colega do planeamento explicou, este plano insere-se, este programa que apresentamos hoje, insere-se na recuperação do património, no nosso programa de recuperação do património. E mais, insere-se na vontade política de fazer aqui um Museu Nacional da Resistência contra a ditadura. O nosso projeto será, portanto, musealizar os 3 edifícios prisionais, quer dizer, transformar em museu os 3 edifícios prisionais, bem como o parlatório onde as famílias se encontravam e o segredo, conservando todo o conjunto edificado, os blocos A, B e C, o remanescente da fortaleza, os baluartes, panos de muralha, casamatas, capelas, cisterna, poços, o pátio, e no sentido de um projeto museológico que está por construir, mas que terá a história da fortaleza, a prisão política e os sistemas repressivos da ditadura, a arte da resistência, ontem e hoje, e, como disse, outras valências culturais, educativas e científicas poderão vir a ser desenvolvidas em todo este espaço. Não exclui, evidentemente, que exista utilização deste espaço para, eu sei lá, lojas de artesanato, restauração, isso está perfeitamente aberto. E será a parte que o Ministério da Cultura se compromete a fazer é o museu e a preservação, a recuperação patrimonial da fortaleza. O resto, contamos com a iniciativa local, que é sempre rica e produtiva. A nossa pergunta é que fez, porque é que o Governo decidiu aquilo que não era a sua intenção inicial, porque é que o Governo decidiu transformar o Forte no museu e não, como pretendia inicialmente, concessionar
uma entidade privada para criar aqui um hotel, se foram de facto, as iniciativas foram tomadas contra essa vontade inicial do Governo. E em segundo lugar, nesses números de 3,5 milhões, a Câmara de Peniche tem um número ligeiramente diferente, 5,5. Qual é aqui essa diferença, onde é que está? O Presidente da Câmara ficou admirado com a sua pergunta. Quero, em primeiro lugar, dizer que esse programa que o Governo que referiu é um programa mais vasto, que visa não deixar património público abandonado e não utilizado, quando pode ser utilizado para fins turísticos ou para outros fins. No caso deste edifício, a utilização que se considera mais apropriada, tendo em conta todas as memórias que hoje tivemos oportunidade de revisitar, até com aqueles que as viveram em circunstâncias tão desagradáveis durante uma parte longa da sua vida, mostra que o edifício pode ser aproveitado de outra maneira, pode não ser abandonado e ser recuperado com outra simbologia, mostrando outra parte da história. Portanto, digamos assim, se o que o Governo pretende é que não haja património público abandonado, este património público não ficará abandonado. Sr. Ministro da Cultura, se a Sra. Ministra da Presidência me permite, queria acrescentar o seguinte. O projeto Revive, que é um programa Revive, que é um programa comum entre Ministérios da Cultura, é um programa de todo o Governo, mas em que o Ministério da Cultura e o Ministério da Economia e o Turismo trabalham articuladamente, destina-se a rentabilizar efetivamente edifícios abandonados, mas sempre, sublinho, sempre, preservando o seu valor histórico, o seu valor estético, o seu valor arquitetónico. E para isso temos a Direção-Geral do Património Cultural, que acompanha todos os projetos Revive. E alguns projetos Revive, muitos projetos Revive, estão em andamento, outros virão a nascer proximamente, mas há esta dupla, sempre esta ideia. Ao transformarmos, ao rentabilizarmos economicamente edifícios abandonados, estamos sempre a respeitar os valores históricos, sempre a respeitar os valores. O valor histórico aqui não é apenas o edifício, é também a memória da repressão, a memória da luta pela democracia, a memória da luta pela liberdade. Nesse sentido, como a Sra. Ministra da Presidência acabou de dizer, o mais importante para nós é esse atributo, é defender esse legado, esse testemunho. E é por isso que nós decidimos criar o Museu Nacional. O resto, as outras iniciativas que virão certamente para todo este espaço, repito, confio na iniciativa local, confio na Câmara de Peniche, confio em todos os parceiros privados, em todos os departamentos do Governo. Muitas coisas se poderão vir a fazer aqui. Só complementar a resposta, se me permite, e clarificar na questão que colocou sobre a questão de montantes. Este investimento inicial de grande monta é o investimento essencial para a consolidação estrutural e para o avanço do projeto museológico nos termos referidos e, obviamente, não exclui o desenvolvimento futuro de mais investimento das várias entidades e, desde logo, no futuro da parte do próprio Ministério. Isso é absolutamente evidente. É um investimento muito importante no momento presente para a, como digo, consolidação e arranque do projeto aqui apresentado pelo Sr. Ministro da Cultura. Isabel Salema, do Jornal Público. A pergunta que fazia ao Sr. Ministro é se o nome de Museu Nacional da Resistência contra a Ditadura é já o nome oficial do museu ou é uma intenção de um projeto? Isabel, isto é um projeto, é uma decisão política, a partir da qual vai ser construído um projeto. As linhas do projeto são as que acabámos de apresentar. O nome do museu não está ainda naturalmente definido e será objeto também de debate e não temos nenhum nome. Será um Museu Nacional. O nome, nós temos chamado Museu Nacional da Resistência, mas não quer dizer que não possamos encontrar um outro nome. Tudo isso são as questões da liberdade. Olha, a Sra. Ministra da Presidência acabou de dar uma sugestão. Portanto, como vê, o debate começa aqui. Qual é a sugestão? Museu da Liberdade.
Alexandre, Jornal Tinta Fresca. Falou no investimento de 3,5 milhões de euros, portanto, nos próximos 3 anos. Falou que agora irão ser já no PT 2020 a primeira candidatura. Qual é o valor desta candidatura e qual será o valor dos próximos anos? Não, muito obrigado pela sua questão, para clarificar que neste momento fica já disponibilizada uma verba do Portugal 2020 de 3 milhões de euros de fundos comunitários, logo neste aviso que agora lançamos, a correspondente contrapartida nacional assegurada pelo Estado português. Não vamos sequer dividir este valor aqui por pequenas trans, vamos lançar de imediato a possibilidade de financiamento integral desta importante obra. Muito obrigada. Flávia Calçada, da Agência Lusa. Qual é que é a perspectiva para o início de obras ou lançamento de algum concurso para essas obras e inauguração? A nossa perspectiva, o nosso objetivo é poder inaugurar o museu antes do final da legislatura. Portanto, o nosso objetivo é 2019. Alexandre, da TSF, queria perguntar se a questão da tolerância de ponto para o próximo dia 12 de maio foi uma questão que esteve em discussão do Conselho de Ministros e perguntar quando é que pode haver uma decisão também oficial em relação a essa matéria, também tendo em conta a discussão que vai havendo no que diz respeito também a uma tolerância de ponto para os privados, perceber qual é que é a posição. Não foi uma questão tratada no Conselho de Ministros. Francisco Gomes, da CMTV. Apesar deste anúncio, mantém-se uma abertura para concessionar alguns espaços a privados, não para a unidade hoteleira, mas para restauração? Certamente. Tudo depende da articulação dessas concessões ao projeto museológico. Quer dizer, o museu é o essencial. O que vier de iniciativa privada em áreas de restauração, em lojas de artesanato, sei lá, isso tudo é evidente que estará aberto. O que é fundamental é que a utilização privada não abafe, não obnubile, não obscureça o valor essencial do monumento. Mas é evidente que não se exclui. Um espaço vivo. Exatamente. Um espaço vivo. Exatamente. Sim. Vou esclarecer uma questão. A Secretária de Estado do Turismo disse publicamente que iria ser aqui construído um hotel de luxo. O que é que levou o Governo a mudar? Foi decidido que não faria, que isso não aconteceria, porque o Governo entende que este lugar é primordialmente um lugar de memória. O programa Revive não contradiz a memória nem a história, mas simplesmente não se poderia anunciar um projeto de concessão sem se anunciar ao mesmo tempo um projeto de museográfico, um projeto de musealização. E por isso o Governo decidiu, com toda a solidariedade e unanimemente, que o projeto iria ser construído de uma outra maneira. E é isso que afastou a ideia da unidade hoteleira e levou à ideia do museu. Mas foi pelas críticas que aconteceram na sociedade? O movimento social, evidentemente, a reação social de elementos antifascistas conhecidos, estou-me a lembrar do meu amigo Manuel Alegre, estou a lembrar dos elementos da URAP, do UNAU, da União das Resistências Antifascistas dos Presos Políticos, do Não Apaguem a Memória. É evidente, o Governo ouve e o Governo o Governo assume as suas decisões, mas ouve sempre a sociedade. Muito obrigada. Eu gostava de em relação ao comunicado, em relação à Agência Europeia de Medicamentos, eu gostava de saber o calendário para esta candidatura e de saber alguns pormenores em relação a esta candidatura, a partir de quando é que funciona tudo e como é que toda esta candidatura funciona, por favor. Muito obrigada. O Sr. Ministro da Saúde poder-lhe informar sobre detalhes se pretender saber mais, mas naturalmente neste momento o que decidimos foi
candidatar-nos com outras cidades que o irão fazer também na Europa, apresentar a candidatura de Portugal a este projeto. Pensamos que temos capacidades técnicas e científicas afirmadas a nível europeu, pela qualidade da nossa autoridade reguladora nacional em matéria de medicamento e o seu currículo internacional nesta matéria. Temos também uma boa posição geográfica para este efeito e, portanto, vamos lutar para ganhar esta candidatura ou para ganhar esta agência para o espaço nacional, mas naturalmente teremos que rivalizar com outras cidades europeias, penso que Barcelona será uma delas, que apresentará também uma candidatura a esta mesma agência, não é? Há a possibilidade de vir a ter esta mesma agência no seu território.